Pronto, pessoal. Então, boa noite a todos. Voltamos aqui depois do nosso intervalinho. E agora nós vamos seguir, como eu falei, né, com dois conteúdos que eu acho interessante. São conteúdos de Java agora mesmo, né? Mas eu acho interessante a gente ter esse conhecimento aí, porque facilita. São duas coisas que facilitam bastante o dia a dia, que é o collector, no caso a relist, e a manipulação de arquivos, né? Claro que no dia a dia a gente usa banco de dados, né, e tal, mas uma coisinha rápida, às vezes um programinha aqui, você faz um arquivozinho aí e já resolve um bocado de coisa. Muito bem. Então vamos jogar lá para nosso slide. Vamos para o nosso slide. Estamos aí, então, conceitos extras. Muito bem. Então, nós temos esses dois conceitos aí, coleções de dados e manipulações de arquivos, certo? Então, vamos para coleções. Então, uma coleção de dados, que é o collector, né, é um conjunto de informações. Normalmente, nas linguagens, o que, é que a gente tem? O vetor, né? Para fazer uma coleção de informações, pode ter um vetor, certo? A diferença aqui de um collector para um vetor é que o collector ele tem muita coisa já pronta, que o vetor você tem que fazer na mão. Aqui eu tenho muita coisa pronta e aqui eu padronizo a forma de usar. Né? No vetor simples, você usa o que você quiser, cada um faz do jeito que quer. Aqui não, aqui eu tenho uma padronização na forma de fazer as coisas. As coisas são feitas de uma maneira só. Você não tem como fazer as coisas de várias maneiras, como você faz com o vetor normal, que ele padroniza as coisas. É os collector. Né? Tem vários tipos de collector, cada um mais adaptado a uma realidade específica e tal, alguns com mais funções que outros e tal. Mas a gente vamos ver o ArrayList, que é o mais simples, né? Lógico, quem quiser se aprofundar mais em Java, já que esse curso não é de Java, mas quem quiser se aprofundar mais em Java, pode conhecer os demais collectors e ir atrás aí na literatura, tem muita explicação disso aí. Então tem operações prontas para adicionar elementos, remover elementos em alguma posição e tal. Imagine você apagar um elemento do vetor, né? Você tem que ir lá, eu quero apagar a posição 10, o vetor tem 100 posições, eu quero apagar a posição 10. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá, sei lá, vetor VET 10 recebe VET 11, aí VET 11 recebe VET 12, e vou ter que puxar o vetor todinho. Rapaz, que trabalho danado, para que isso? É para isso que existe os collectors em Java, para resolver isso aí, para acabar com essa historinha aí, certo? Então, nós temos aqui as 4 operações básicas de adição, remoção, acesso e pesquisa, isso aí é o padrão, né? Todo collector tem isso, e aí, claro, de acordo com o collector, a gente tem as suas funções específicas. Né? Nós temos os 3 grandes grupos de collector, que é a lista, o conjunto e o mapa. São os 3 grandes grupos de collector que a gente tem em Java, certo? E aí o que acontece? Basicamente, algumas operações são mais eficientes em uns do que em outros, alguns têm algumas operações a mais, alguns trazem algumas funções a mais, alguns são mais adaptadas a uma certa realidade, mas depende realmente do que você quer fazer, né? O interessante é você conhecer todos e aí, dependendo da sua necessidade, você adequa ela à sua realidade, certo? Então a lista é uma lista é uma coleção de elementos arrumados, numa ordem linear, certo? Então a lista sempre está na ordem, ele sempre mantém em ordem, certo? Um conjunto é também uma coleção de dados sem sequência, né, aleatória. E o mapa é sempre armazenado em pares. Ele sempre armazena em pares, certo? É a diferença básica entre os 3. Entre a lista, o conjunto e o mapa, certo? O que nós vamos ver é uma lista, né, um collector do tipo lista chamado ArrayList, que é o que nós vamos ver aqui, certo? Então, uma ArrayList é uma classe, como qualquer outra classe, que é uma coleção de um objeto. Lembrando que a lista ela tem essa premissa de estar ordenada, então ele já vem com uma função de ordenação sort, certo? Nós vamos ver também. E aí eu crio um objeto da classe ArrayList, eu crio um objeto da classe ArrayList e esse objeto eu posso usar da maneira que eu quiser, certo? Para que eu use o ArrayList, eu tenho que importar essa classe aqui. Obviamente, nós vamos agora para o NetBeans, né? Eu gosto de mostrar no código. O negócio de ficar mostrando slide
Eu gosto é do código. Voltamos ao nosso NetBeans. Muito bem, essa parte aqui eu vou baixar, vou comentar ela, certo? Não vamos mais usar essa parte. E eu vou criar uma array-list. Para criar uma array-list, primeiro que eu importe, eu tenho que trazer essa classe array-list para mim. Então, java.until.arraylist. Certo? Pronto, agora eu já posso criar agora um objeto no meu main aqui. Vou criar um arraylist. Arraylist, opa, maiúsculo. Certo? Vou criar aqui uma arraylist de strings. Eu posso criar uma arraylist de qualquer classe. Vamos criar aqui um string e depois eu faço de uma classe que a gente criou, né? Então, sei lá, pessoas, nomes, uma arraylist de nomes. String vai ser new arraylist string. Essa é a sintaxe para eu criar o arraylist, certo? Então agora nomes é um arraylist. Então agora eu posso adicionar nomes à minha lista. Nomes ponto add. Aí eu boto, sei lá, João. Pronto. Adicionei na minha lista. Nomes ponto add Pedro. Nomes.add Guilherme. Nomes.add O nome do meu filho, João Pedro, e o meu. Cassiano. Pronto. Legal. Então adicionei aí pessoas, né? E agora eu quero mostrar tudo. Como é que faz isso aqui mesmo? Isso aqui eu esqueci. Aperta Tab. Sistema. Tab. Foi não. Oxi. Foi não. Não é esse maiúsculo, não? Contra espaço. Eu só aperto Tab e vai aqui. Contra espaço, acho que não é Eclipse, né? Vai, tab não vai. NetBeans é Tab também. Ponto-alto. Deixa eu fazer do jeito que eu tô acostumado. Deve estar desabilitada Não alguma é nem assim, configuração aí foi tua. Pode ser. Certo? Então eu quero mostrar o arraylist. Então, array. Tem um comandozinho array. Ponto. toString. E eu boto aqui o arraylist. Nomes. Ponto. toArray. Pronto. Certo? Aí se eu vou compilar aqui agora, tá aqui, ele já mostra para mim, ó, João, Pedro, Guilherme, Cassiano. Certo? Na ordem que eu inseri. Na ordem que foi inserido. Certo? Então tem esses comandos aí. Vamos dizer que eu queira mostrar, sei lá, o terceiro elemento da lista. Então eu quero exibir só o terceiro elemento. Então boto o system out. Nomes.get 2, que é o terceiro elemento, né? Que vai começar em 0, né? Então 0, 1 e 2. O 2 é o terceiro elemento da lista. Então, tá aqui, Guilherme, ele mostrou primeiro todo mundo e depois mostrou somente o segundo elemento da lista,
com o comando get, certo? Eu posso adicionar agora, ó, eu quero adicionar no começo da lista, não, na segunda posição da lista, um nome, certo? Então boto nomes.add, certo? Aí eu vou botar aqui, ó, eu quero que ele vá para a posição 1, que hoje, agora está Pedro, né? Eu quero que o meu novo elemento Augusto, quero que Augusto vá para a posição 1. Aí vou mandar imprimir de novo, certo? O que vai acontecer? João, Augusto, Pedro, Guilherme e Cassiano. Então ele só fez, ó, puf, é um vetor, certo? Só que eu tenho essas facilidades. Se fosse um vetor normal, para eu inserir ele numa posição específica, eu tenho que empurrar todo mundo para frente e tal. Isso já é feito pelo ArrayList, certo? Então aqui eu botei o Augusto na posição 1. Então os outros automaticamente foram passados para frente. Eu quero, sei lá, eu quero saber a posição de Guilherme agora. E agora? Onde é que Guilherme está? Então eu posso ver aqui, system.out.println, nomes, certo? Ponto index of Guilherme, certo? Guilherme, eu fecho aqui, ponto e vírgula. Aí eu dou o playzinho, ó. Tá aqui, ó. Guilherme agora tá na posição 3. Certo? Na posição 3. Oxente. Ah, tá certo, é 3. É porque começa em 0. Eu falei e tava estranhando. É isso mesmo. É porque começa sempre em 0, então Guilherme agora é do índice 3. Então ele me mostra para mim pelo nome a posição do vetor onde ele está inserido. Certo? Para obter o tamanho da lista, o tamanho atual da lista, eu venho aqui também, ó, nomes, ponto size, certo? Aí eu posso botar aqui, né, ó, a lista tem mais, aí nome size, nomes, ponto. Aí se eu compilar isso aqui, ó, a lista tem 5 nomes, tá vendo? Aqui embaixo. A lista tem 5 nomes. Então ele me mostra para mim a quantidade, esse comando nome size mostra o total de pessoas que eu tenho na lista. Certo? Eu posso fazer também uma alteração, por exemplo. Vamos supor que na minha posição 2 tem Augusto, mas, sei lá, eu escrevi errado Augusto, esse Augusto aí tem um H. Então, system.out.println, certo? Oh, aliás, eu dou o comando nomes.set, aí o índice é 2, o índice 1, que é o índice de Augusto, e eu vou mudar esse índice para, sei lá, é Augusto, tem um H aí no sei lá, certo? Aí vou mandar ele mostrar a lista toda, depois da alteração. Aí aqui, ó, ele mostrou Augusto sem H, e agora mostrou Augusto com H, feita a alteração, certo? Na posição lá do vetor. Eu posso alterar para outro nome, posso colocar outra coisa também, porque se eu só inserir na posição 1, ele vai empurrar os outros para frente, né? Aqui é uma forma de eu inserir sem empurrar os outros, sobrescrevendo o valor que já tinha. Para um valor qualquer, né? Para qualquer nome que eu quiser botar aqui, ele vai botar. Certo? Eu posso ordenar a lista. Então, nomes. Nomes.
Não, perdão. Aqui é o collection, que é o mesmo comando para todos os collections. Collections.sort sort. A lista nomes. Ele já bota aqui para mim a lista nomes. Aí vou mandar mostrar ali de novo a lista depois do sort, antes e depois do sort. Então aqui, ó, como são strings, ele ordenou por ordem alfabética o meu string, entendeu? Só com esse comando aí. Esse comando collect sort, ele serve para qualquer collect, ele ordena, certo? Eu posso também limpar minha lista toda, remover os elementos da lista com o comando. Oxe, aqui. Nomes.clear. Nomes.clear. Aí aqui no final a lista, ele aparece aqui os colchetes, ó, indicando que a lista foi totalmente apagada. Se eu quiser apagar só um elemento da lista, não quero apagar todos não, quero tirar aí esse Augusto aí, tá muito feio na minha lista. Então eu posso botar aqui nomes.remove e eu vou remover Augusto, já com H, né, porque ele já tá com H lá na... Aí no final, tá aqui a lista, sem o Augusto. O Augusto saiu da lista. Certo? Então, assim, pessoal, é isso, basicamente o array-list. Tem outras funçõezinhas e tal. Claro, se você botar aqui nome, você vai ver aqui uma infinidade de coisas. Certo? Tem aqui de comparação, para remover grupos de índice e tal. Tem uma série de coisas aqui. Tirar uma sublista. Aqui, quando você passa o mouse, vocês estão vendo o int. Eu não sei se ele está mostrando o int. Ele mostra o int, não mostra aí? Mostra. Pronto. Mas se você olhar aqui em cima, ele explica, né? Dá um exemplozinho e tal, explica o que é o comando, certo? Mas basicamente é isso aí, certo? Você poder perceba a facilidade que eu fiz para inserir um nome, retirar um nome, retirei de uma posição, ele já puxou os outros, ele ordenou, então o array list é isso, pessoal, uma facilidade, entendeu? É para quem vai trabalhar com uma coleção de dados, né? Você tem aí uma facilidade. Eu posso ter, por exemplo, uma array list de clientes. Eu fiz uma array list de string, tá aqui, clientes, que é uma array list da classe cliente. Cliente. Pronto. Que é essa classe aqui que a gente já tem, né? Nossa classe cliente, que até fiz o erro aqui, né? Da idade. Então eu posso criar aqui uma array list da classe. Aqui. Da classe clientes e as facilidades que eu tenho para inserir um cliente e retirar um cliente estão todas aqui. É claro que para adicionar um cliente, eu vou ter que dar o new, né? Então, clientes.add, aí eu boto o new, cliente e o construtor, certo? Aí ele cria um cliente. Nesse caso, como eu não estou passando nenhum parâmetro, ele pega o construtor vazio, que é esse daqui. Aí ele atribui o nome fulano de tal, a idade de 30 e a renda de 1.000. Né? Se eu quiser entrar como cliente de verdade, já com o nome eu tenho aqui outro construtor, né? Que eu boto o nome, a idade, a renda bruta, e a rua, né? Esse aqui, nome, idade e renda bruta. Então eu posso lá no meu exemplão, boto aqui nome, Tenório, idade 40, renda bruta R$ 1.000. Tá errado a ordem do construtor?
Não, pô, tu botou tudo Venda como string. bruta. Ah, ei, foi mesmo. Que loucura. Loucura, loucura, loucura. Pronto. Então, criei aqui uma relista de cliente e já incluí um cliente novo nele. Né? Como o cliente é um objeto, eu tenho que dar o new. O string é a única classe em Java que eu posso usar sem dar new. A única classe, já falei isso a vocês, né? Todas as outras classes que eu for usar, eu tenho que dar o new na classe. Certo? Tem que dar o new na classe. Então aqui, ó, esse new aqui é do ArrayList, não é da classe cliente, é do ArrayList. Esse new aqui que é da classe cliente. Certo? É da classe cliente. Então eu dou um new e criei um cliente novo. Aí eu posso inserir os clientes, retirar os clientes, ordenar os clientes e fazer aí uma série de operações aí com o meu collector, né? O meu ArrayList. É um vetor que simplifica a nossa vida. Certo? Eu gosto de dizer assim, o pessoal que não gosta de chamar collector de vetor não, mas para mim é um vetor que facilita a vida. Já tem coisas prontas. Certo? É claro que se você for criar um vetor, se for criar um vetor mesmo, se você vai criar um vetor no programa, não é uma arraylist, é um vetor. Né? Tem um vetor e tem uma arraylist. Tá claro, pessoal, os arraylist? Belezinha? Belezinha. Beleza, beleza. Pronto, essa é uma facilidade muito grande, né? Acho que é uma coisa muito pedida lá no desenvolvedores, né? Quem não queria um vetor fácil lá como eu queria que tivesse a release na minha época de faculdade. Ia ajudar muito. Teria me ajudado bastante. Vamos voltar lá para o slide. Só para Professor, deixa eu só aproveitar parabenizar os que colaram grau hoje, que eu não pude assistir um pedacinho no horário do almoço. Então, quem tiver por aqui que colou grau hoje, está de parabéns aí. Vamos dar parabéns aos formados aí, né? Participaram aí da lista. Infelizmente não deu para participar. Citaram o meu nome lá na solenidade, gostei bastante. Obrigado aí a todos. Que bom, parabéns. E parabéns que estão aqui, né? Continuando a estudar, não pararam. A computação é assim mesmo, né? Não pode parar de estudar, não. Né? Com certeza. Na próxima estarei presente. Pois é, pessoal. Então, parabéns aos formandos aí. Vamos lá, então. Vamos o slide, né? O slide. Aqui no slide tem exemplo também da release, né? Tem os comandos. Tem um exemplozinho também pronto, mas eu já mostrei, né? Eu gosto de mostrar mesmo no código, né? Mas aqui você tem também aqui da classe pessoa, que é uma classe pessoa e tal, e dá uns news aí para você ver algumas possibilidades de ordenação. Ó, aqui, ó, aqui é interessante, ó. Chamar aqui a atenção, deixa eu puxar um lapisinho aqui. Ó, vamos ver que eu tenho a classe cliente e eu quero ordenar por altura, por nome, por idade, por algum atributo específico. Aí eu tenho esse comando aqui, ó, o collector sort, que a gente já viu, né, para ordenação. Eu boto aqui, esse pessoa L é o ArrayList, pessoa L, e eu tenho esse comando aqui, ó, comparator comparing. E aqui eu digo, ó, eu quero ordenar por altura. Aí eu uso o get altura. Eu não posso usar o atributo altura porque ele é privado. Lembre-se disso. O atributo altura é private. Eu tenho que usar o get altura, que é o que vai me trazer a altura das pessoas aqui nesse caso. Né? Então, aqui é quando eu vou ordenar, dar um sort, baseado em algum parâmetro da classe que está o ArrayList. Certo? Faltou eu falar isso aqui, mas está aqui registrado no slide essa informação interessante aí. Certo? Aí você pode ordenar por qualquer um dos critérios que você achar interessante. E você pode botar esse comando dentro de outro collector sort. Eu quero ordenar por idade,
mas tiver duas idades iguais por nome. Então eu faço um collector sort dentro do collector sort. E ele ordena dessa forma também. Fazer encadeado, né? Um collector sort em cima de um collector sort. Muito bem. Vamos falar agora de arquivos. Arquivos. Manipulação de arquivos. Vamos criar arquivos. Texto. Certo? Então vamos trabalhar com arquivos. Primeira coisa que tem que fazer é importar esse monte de classe aí. Em Java, eu tenho uma classe só para fazer escrita em arquivos, outra só para fazer leitura em arquivos, outra só para abrir o arquivo, outra classe só para fazer a manipulação dos arquivos. Então, enfim, eu tenho que importar esse monte de coisa aí, certo? E depois fazer os comandos para gerar, abrir, para o assign, né? Que é para abrir o arquivo, que em Delphi seria o assign, né? Eu tenho que dar o reset, que seria lá em Delphi o reset, mas aqui não é, eu vou mostrar daqui a pouco. E aí os comandos de leitura, escrito e fechamento do arquivo, né? Como você sabe que eu gosto de fazer, não vou ficar mostrando slide, eu vou direto para o NetBeans. Vamos direto para o NetBeans. Eu vou fechar aqui. Ô, Tenório. E vamos direto para o... Oi. No projeto, eu posso usar um arquivo JSON? Rapaz, usa arquivo normal, cara. Certo. O JSON é um arquivo Usa normal, pô. Está separado por vírgula. É tipo um XML. Peraí. Volta aí, tu falou o que que eu... Acho que eu acho que me perdi. JSON, pô. Não entendi ainda, tá? Cortou aqui, acho que tá cortando aqui alguma coisa. Vou escrever no chat. Pronto, escreva no chat aí. Uhul! Tem o uhul de Guilherme aqui. Ah, meu chat tava parado, agora que eu tô vendo. Meu chat tava estático aqui. Apareceu aí? Apareceu. Ah, JSON. Rapaz, pode. Ah, pensando nele não, mas Bom saber. pode fazer. Tranquilo. Vamos lá. Vocês estão vendo NetBeans, não? Então, não. 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 Vamos compartilhar aqui a tela. Pronto. Então agora estamos aí no NetBeans de novo. Vou fazer os meus imports, certo? Eu copiei lá, né? Vou colar aqui logo, porque não vou ficar escrevendo, não. Vamos colar aqui os imports tudinho que o Java tem. Esses imports aí. É claro que normalmente a gente importa aos poucos, você vai precisando, vai importando, mas para dar trabalho, né? Importa logo tudo, que a gente já tem a liberdade de trabalhar com os arquivos sem precisar ficar se preocupando com um negócio de import, certo? Pois bem, primeira coisa que eu tenho que fazer é setar um arquivo do lado de fora, né? Setar um arquivo na minha pasta. Nesse caso, ele vai ficar na mesma pasta que está o projeto. Quando você faz o projeto do NetBeans, ele tem uma área lá para botar os arquivos, certo? Ele vai para lá. Então, file, aí eu boto o nome do arquivo, uma variável do tipo arquivo, vai ser minha variável arquivo x, arquix, pronto. Vai ser new, file, e eu boto o nome que eu vou usar lá fora. Então, poxa, aqui é igual. New, sei lá, dados.txt. Pronto. Seria, no caso do Delphi, o assign. Né? Aqui eu uso file, arquivo, new file. Né? Eu dou um new nessa variável file aí. Muito bem. Aí eu posso checar se ele já existe ou não. Porque se ele não existir, eu vou criar esse arquivo fora. Então, se existe. Espera aí, eita. Checar se o arquivo existe. Então, se. Poxa.
Espera aí, pessoal, tá dando um erro aqui no meu teclado. Ah, pronto, voltou. Se arquivo x ponto exists, na verdade, se ele not existir, se ele não existir, oh, isso é Pascal, não. Aí eu boto arquivo x ponto create new file. Tem parâmetro não. Ah, tem que levantar o exception lá da saída. Muito bem. Porque aqui, na verdade, é o seguinte, eu mando criar o arquivo, certo? Mas se o arquivo não existir, somente ele cria. Ele pede para levantar o exception lá. Ok, mas não vou tratar o exception agora não. Muito bem. Então, criei meu arquivo novo, eu quero incluir um conteúdo no arquivo. Eu vou criar um outro objeto, que é um objeto que vai incluir esse elemento no arquivo, certo? Então, é um file writer, que é o código de escrita. Aí eu boto assim, arquivo x file writer. Vai ser new file writer, file writer, arquivo x true, certo? Que ele já existe, já foi criado, certo? E agora eu posso utilizá-lo. Então, eu vou usar o arquivo x ponto, ponto não, perdão, file writer, arquivo x file writer ponto write ok, escrevendo. Vou salvar, vou compilar, ele me mostrou aqui do array list, né? Agora eu vou lá no projeto, vocês não estão vendo não, mas eu vou só abrir aqui, aí eu mostro a vocês. No meu projeto, que é o exemplão. Deixa eu compartilhar aqui minha tela toda agora, minha tela. Peraí. Ó, aqui é a pasta do meu projeto. Vocês estão vendo aí a pasta do projeto, né? Aqui é a pasta do meu projeto exemplão, certo? Aqui ele guarda as classes. Aqui ele guarda as classes, o ponto .class, que seria o código compilado Java. Eu vou até explicar isso aqui, eu vou aproveitar o arquivo aqui e vou explicar. Aqui é o ponto .class, que é o compilado, né? É o interpretado, na verdade. Ele vai interpretar a execução, o ponto .class. Aqui é como se fosse já o arquivo compilado Java, certo? Ele guarda aqui, nessa classe, nessa pasta build, certo? E aqui ele guarda o código fonte, que são esses arquivos .java. É o código fonte do coisa. Muito bem. São dois pacotes, né? Que tem esse projeto tem dois pacotes, ele traz os pacotes para cá. E aqui está o meu dados, ó. Tá o meu arquivo dados. Ele não copiou. Vamos ver lá. Aqui está o arquivo dados que foi criado. Esse arquivo não existia. Foi aquele arquivo que eu criei lá pelo NetBeans. Certo? Deixa eu voltar agora lá para o NetBeans. NetBeans. Então ele criou o arquivo.
Na verdade, pessoal, eu esqueci de uma coisa aqui. Para que eu materialize, eu vi aqui, o arquivo está em branco ainda. Ele não gravou não. Acho que vocês não viram não, o arquivo não foi? Eu abri o arquivo, vocês não viram, né? Sempre esqueço disso. Mas eu tenho que efetivar aqui, alterando o buffered. Vou criar um outro objeto que ele otimiza e efetiva a escrita do arquivo no, do texto no arquivo. Então, buffered, então arquivo x buffered, write, vai ser new buffered, arquivo x firewhite. O firewhite vem para cá e quem vem para cá é o buffered white. Pronto. Escrevi alguma coisa errada, não foi? Igual. Criar método. Não, escrevi alguma Igual. coisa errada. Igual, botou menos. O igual. Pronto, é isso mesmo. Esse meu teclado aqui tá dando umas broncas aqui. Pronto, então, vamos lá, mais uma vez. Aqui eu gerei, aqui eu estou setando o nome do arquivo. Aqui eu estou criando o arquivo que não existe lá na pasta. Se ele não existir na pasta, se ele existir, ele não cria. Aí eu estou permitindo a leitura, a escrita no arquivo. E aqui eu estou otimizando e permitindo que a escrita seja válida. Um outro objeto para isso. E aqui eu estou realmente escrevendo no arquivo. Certo? Vou compilar aqui. Acho que eu deixei o arquivo aberto. Deixa eu fechar o TXT. Se deu certo. Eu estou complicando a vida minha e de vocês aqui. Espera aí. Pronto. Vocês estão vendo agora o Meet, né? Estão vendo o Meet agora, não estão? Compartilhado Exatamente. na tela? O meu Meet, né? Muito bem. Então, aqui na pasta, aqui no NetBeans, aqui eu posso mostrar tudo agora. O NetBeans agora eu fiz o FileWriter, o Buffered Writer e o comando de gravação do texto no arquivo. Vou executar, ele não aparece aqui nenhuma mensagem, que eu não mandei ele aparecer nenhuma mensagem, mas ele gravar direto no arquivo. Então, aqui na pasta, ele criou esse arquivo dados, não existia, e o arquivo dados. Poxa, tá em branco. Era para ter escrito aqui. Buffered White, peraí. Arquivo FileWriter, ok, Buffered Writer, FileWriter. Escreva, ok, escrevendo. Não, 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 não. Deixa eu apagar ele aqui, peraí. Tchau. Criou de novo. Mas não escreveu. Professor, Oi. ele não precisa, que nem nas outras, de abrir o arquivo e depois fechar ele? Não, não precisa. A abertura foi feita, né? Faltou o fechamento do arquivo. Bem pensado. Eu vou voltar aqui pro NetBeans. Faltou o fechamento do arquivo, né? Bom, para fechar o arquivo, o arquivo x ponto filewrite.close e o arquivo x bufferwrite.close. Faltou o fechamento do arquivo, né? Deixa eu ver se deu certo. Não, não deu certo, não. Tô abrindo, tô fechando, não tá dando certo. Deixa eu ver se eu me lembro. Deixa eu olhar aqui. Não. Eu testei isso aqui antes. FileWrite.
Eu dou o arquivo true. Dou o buffer, tá certo. Boto o nome. No buffer white. Depois fecho. Não fecha primeiro o buffer, não? Na verdade, não era pra, a ordem não era para afetar, não. Porque ele escreve antes de fechar, né? Ó, agora deu certo. Escreveu agora, era só a sequência. Oh, meu Deus. Opa, peraí. Vou fazer aqui o seguinte. Pronto. Voltamos a compartilhar a tela inteira. Não é isso. NetBeans. Então aqui, vamos lá. Então setei o arquivo, criei caso ele não exista. Aqui eu abro o arquivo e permito a gravação nele, gravo ele no arquivo e depois fecho a gravação e o arquivo na mesma ordem. Eu vou até botar assim para a gente ver a sequência dos negócios acontecendo. Identado. Muito bem. Aí eu vou lá, né? O arquivo não existe no projeto, não existe, certo? Ele vai criar. Compilei. Ele criou o arquivo dados, ó. Ok, escrevendo. Agora ele já escreveu no arquivo. Certo? Então aqui os comandos para você escrever a primeira linha no arquivo. Se você mandar escrever outra coisa, por exemplo, arquivo xwhite continua escrevendo. O que vai acontecer? Eu vou compilar aqui. Compilei. Vou lá na pasta. Ele botou aqui, ó, continua escrevendo, continua escrevendo, continua escrevendo. Ele fica reescrevendo por cima. Apaguei o arquivo. Vou compilar de novo. Compilei. Ele criou o arquivo e botou, ó, ok, escrevendo, continua escrevendo. Então, ele botou na mesma linha, né? Para fazer em outra linha, eu vou mostrar aqui o exemplo do slide, tem alguns comandos aqui. O slide está explicadinho também, esse esqueminha, né? Para fazer uma outra linha, depois que eu fiz a leitura do arquivo, eu dou o comando de linha, que é esse comando newline. Que eu dou, todos os comandos que eu vou dar nele é sempre no buffer write, certo? Então, arquivo, buffer write, ponto, newline. Só isso. Eu vou apagar o arquivo lá. Certo? E vou... O arquivo é criado. E agora ele vai para a linha de baixo. Certo? Só para você escrevendo linha a linha. Ok? Então aqui eu escrevo. Aqui eu quebro a linha e vou escrevendo. Quebro outra linha, vou escrevendo o que eu quiser. Se eu compilar de novo o arquivo sem apagar ele, o que ele vai fazer? Eu vou dar um new line aqui. Vou tirar esse espaço e vou dar um new line aqui. Ele vai escrevendo no final do arquivo. Ele sempre vai escrevendo no final do arquivo. Então, se eu der aqui, ó, compilou. Ó, tá vendo? Ó, ele vai escrevendo ele pega o arquivo, o que já tinha no arquivo e vai escrevendo embaixo. Vai escrevendo embaixo, vai escrevendo embaixo. Por isso que eu apaguei o arquivo, para ele começar do início. Certo? Aí nesse exemplo aqui, ele mostra, aqui é o slide, né? Ele está mostrando isso aqui, né? Está incluindo alguns elementos e tal. E para que eu leia agora essas posições do arquivo, eu vou usar o file read e o buffer reader.
certo? Para que eu use, para que eu leia agora do arquivo, o file header, é o arquivo X, file header, vai ser new file header, arquivo X, certo? Então, aqui no slide, ó, eu dou o file header, depois dou o buffered header, e aí eu posso ler vários, né? Posso ler quanto tiver e fazer o tratamento, dá aquele botão alho aqui, eu vou fazer isso também. O true é só pro coisa. O buffer header, arquivo, opa, buffered, arquivo X, oxe. Buffered, tá escrito errado, não, falta o new, arquivo buffered header vai ser new buffered header, aí aqui no buffer eu boto o file write, arquivo X file write. Pronto, então eu abri meu arquivo para escrita, perdão, para leitura, e eu vou incluir agora um while para que ele leia todas as linhas e vai me mostrando na tela, certo? Aí eu tenho esse comando aqui, ó, que isso já é preparado para o while, então é como se fosse aquele EOF do Delphi, certo? Que ele vai lendo linha a linha. Então, X buffer write ponto read, certo? Não, read, que é como está aqui, né? Só para vocês visualizarem no exemplo. Então, opa, voltou aqui. Então, enquanto tiver linhas no arquivo, eu vou associar ele a uma variável string. Vou criar aqui em cima a variável string. String linha. Aí eu boto linha. Vai ser arquivo X buffered header. Ponto readline. Aí ele vai jogar a linha aqui, certo? Agora deu certo. Agora deu certo. Linha. Olha. Linha. Pronto, tá aqui. Deu certo agora. Aí, pronto, aí ele vai lendo, né? Vai lendo e vai mostrando na tela para mim o que está escrito no arquivo. Está escrito no arquivo. Aí eu tenho que fechar, né? Dar os close no file hide, no arquivo. br.close. E o arquivo X file read. .close também. Certo? Aí, além de estar no arquivo, ele também está aqui, eu mandei ele imprimir, botar na tela, né? Já tinha 2, ele colocou mais um no arquivo, daquele que eu escrevi, e aqui eu estou lendo a informação direto numa variável, jogando a variável linha. Na variável linha é um string, aí eu uso o jeito que eu quiser, né? Eu posso pegar só algumas letras, posso pegar a linha toda, uma série de coisas aí, certo? Então, só para mostrar a vocês essa questão da manipulação de arquivos. Uma coisa que dá um pouco de trabalho para quem está acostumado com outras linguagens, porque aqui eu tenho que fazer 2 comandos diferentes, na verdade, 3 objetos diferentes, né? O objeto do arquivo e o objeto da leitura, do buffer de leitura, ou da escrita, né? Da escrita do buffer de escrita e da leitura do buffer de leitura. Tem que fazer os 2. Isso dá um pouco mais de trabalho, mas, enfim, é a sintaxe da linguagem.
linguagem aí. E depois sempre fazendo o fechamento deles do arquivo. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Ok. Então, só para mostrar aqui o slide, né? Ele dá aqui um exemplo também. Aqui ele fala o passo a passo, né? Aquele passo a passo. Você precisa importar isso aqui, depois você dá o seta o arquivo, verifica se ele existe, se ele não existir, você dá o create, aí você bota o ifzinho para checar se ele já existe ou não. Aí o file writer para você instanciar, sobrescrevendo o conteúdo atual ou incluindo um conteúdo novo, né? Eu botei esse true aqui, e aqui vai a questão do true lá, antes que alguém pergunte. Esse true aqui é indicando que eu vou incluir no final do arquivo. Ele vai no final do arquivo e inclui, simplesmente isso. Se eu não botar o true, se eu usar o construtor sem o true, ele vai sobrescrever a informação. Aí não vai ficar botando um embaixo da outra, não. Ele vai apagar o que tem lá e vai botar uma informação nova. Certo? E aí depois eu dou o comando buffer write, que é para otimizar, para permitir a escrita no arquivo. Aí eu escrevo usando o comando write, certo? New line para fazer a quebra de linha, e depois eu fecho os dois, o buffer write e o file write. Para ler a mesma coisa, né? Do file read, do buffer read. Aí tem esse comando aqui, geralmente eu boto no ali, que eu geralmente eu quero ler o arquivo todo, né? Eu não vou ler só uma linha, geralmente eu leio, a não ser que seja um arquivo de uma linha e tal, mas geralmente eu boto no ali para que ele vá até o final do arquivo. E aí eu posso atribuir uma variável, como eu fiz lá no coisa, né? Aqui atribuindo a um string linha. Eu posso atribuir uma letra, né? Capturar uma letra da linha. Então eu uso um char. Eu uso o char para ele pegar só uma linha. Eu quero só a terceira linha, o terceiro caractere da linha, aliás. Eu capturo só o caractere, certo? Que eu posso ler a linha toda ou só uma letra da minha linha. E aqui mais uma vez eu fecho a leitura. Aí ele dá aqui o exemplo completinho, né? Bonitinho para você aí, certo? Perceba que ele dá o truth. Ele dá o truth aqui em IO exception, mas eu não preciso tratar esse erro não. Certo? Esse erro aí é o seguinte: se você for gravar, por exemplo, o arquivo não existe lá, e você vai gravar nele, ou vai tentar ler dele, ele vai dar esse erro aí, IO exception. Aí você pode tratar dele, né? Se ele der esse erro, você cria o arquivo, né? Pode ser uma opção. Você bota o try lá, para que se ele der esse erro de IO exception, é porque o arquivo não existe, né? Geralmente é porque o arquivo não existe. Aí você seta o arquivo, né? Dá o create lá no arquivo. Muito bem. Aqui tem um exemplozinho completo, né? Ele perguntando se existe, certo? Verificando se existe, não existe, ele cria o arquivo, dá o cria. Aí aqui ele é um penizinho e tal, ele vai escrever o arquivo. Aí eu dou o file, certo? Aqui esse ifzinho, ó, é um ifzinho aqui montado para saber o seguinte: eu quero sobrescrever ou eu quero incluir elemento embaixo, no final do arquivo? Que é aquele questão do true, né? Com o true ou sem o true. Certo? Aí ele vai escrever embaixo. E aqui é a parte da leitura do arquivo. Certo? Eu dei algumas sugestões, né? O pessoal que estava sem saber como ia usar arquivo no coisa, mas aqui dei algumas sugestões lá na aula de quarto. E aqui é a questão da leitura, né? Dou o buffer também, leio, fecho o buffer e fecho o file write, file read. Aqui é para escrita, perdão. Eu falei leitura, né? Aqui é para escrita. Aqui é que é a parte de leitura, que é o file read e o buffer read. Muito bem. Aí aqui geralmente eu uso o ali, porque o arquivo pode ter múltiplas linhas, né? Aí eu uso o ali para ele pegar linha a linha. E com a linha eu posso pegar um caractere específico, ou pegar a linha toda e mostrar a linha toda, um caractere específico dessa linha. Se fosse lá em grafos, por exemplo, eu podia pegava os caracteres da matriz de adjacência, né? Linha e coluna, e ia colocando direto na matriz normal. Aí eu usava esse comando para pegar o caractere, só os ímpares, né? De acordo com o tamanho da matriz. Ia pegar o primeiro, o terceiro, o quinto, os caracteres. Que era o que tinha valores, né?
da matriz lá. Quem pagou gráfico? Eu tô falando aqui, quem não pagou gráfico, se esqueça o que eu falei agora. Tá claro o arquivo, pessoal? Alguma pergunta? Acho que agora só falta praticar, né? É, Ah, bicho, aí se não praticar, não aprende não, velho. Só ouvindo eu falar aqui, não aprende não, cara. Rolar não. Só ouvindo eu falar, não aprende não. Deixa eu botar aqui no... apesar de trabalhar muito com importação lá na empresa, eu geralmente uso o list box, né? Porque aí eu consigo ver o que eu estou fazendo, né? E aí no armazenar na memória às vezes fica um pouquinho mais chato. Eu jogo tudo no list box, leio, volto, pego um caractere, procuro. Fica a dica aí pro povo. Bom demais, cara. Bom demais. E assim, em relação aqui a arquivo eu gosto demais, velho. Eu adoro usar arquivo. Eu sempre recomendo. Eu já percebi. Se você não for fazer realmente uma base de dados consistente, um negócio profissional, qualquer outra coisa que você for fazer, precisa usar arquivo, que é muito mais fácil, muito mais direto. Aqui o arquivo funciona, né? Questão, se você fizer direitinho, ele funciona em qualquer sistema que você for rodar, não precisa de analise, não precisa de nada aqui. Certo? O arquivo, você cria o arquivo, deleta o arquivo, cria de novo, faz backup, pega uma posição, eu quero aquela letra ali no meio, aí pega, pronto, não precisa ficar consulta, não sei o que, da select, não, aqui é um comando direto para pegar. Claro, se não for fazer um sistema comercial grande, né, aí não tem condições não, mas para o dia a dia aqui da universidade, arquivo resolve muita coisa. Só complementando, só tem um lado ruim de trabalhar com list box, como eu falei, que aí geralmente ele fica um pouquinho lento para varrer o arquivo também. Mas para algumas coisas ele facilita também. Beleza. Pronto, então, pessoal, para finalizar, eu vou mostrar aqui uma imagem. Essa imagem, eu acho que todo engenheiro de software tem que ver essa imagem, né? Se não viu, eu acho que vocês já devem ter visto em outra disciplina, porque é uma imagem que acho que todo engenheiro tem que ver, que é essa imagem aqui. Conhecem ela, não? Sim, já vi. Sinara mostrou pra gente. Ah, essa imagem aqui, ela é O último importante. professor mostrou. Como é? O último professor daqui, Ricardo, ele também mostrou. Mostrou também, né? Pronto. Vocês ainda devem ver ela mais vezes, porque é uma imagem assim que realmente mostra, ilustra, né, de forma legal o que acontece mesmo no dia a dia. Ó. Aqui, ó, o cliente pensou isso aqui é o que ele queria, né? Aí aqui, ó, como foi que ele explicou o que ele quer, ó. Explicou, aí você já explicou diferente. Aí o analista, né, o líder do projeto, entendeu assim. Aí começa. O analista, ele entendeu assim, aí o analista foi e especificou assim. Aí o programador, né, naquela preguiçona já, não, vou fazer só assim, tá bom. Aí desenvolveu dessa forma. Aí foi testar a carga do processo, pousou uma borboleta, quebrou. Certo? O beta teste recebeu isso aqui. Incompleto, um negócio bem completo, né? O suporte instalou isso aqui no cliente, né? Sempre falta alguma coisa para instalar. E cobrou isso aqui. Aqui é o preço do coisa. Né? Aqui os patches, como você aplicar os patches, ou seja, aplica o patch de qualquer jeito. A documentação simplesmente não existe. Né? Aqui o pessoal do marketing explicando, né, o projeto, bem bonitinho e tal, todo confortável. Aqui como é que ele foi realmente anunciado, né? Os caras cortaram os custos do anúncio, cortaram os custos do anúncio. Anunciou assim. Quando ele será entregue, né? Quem sabe, né? Software que está mal projetado, né? Solução do suporte, destrói tudo. Aquele comando diz lá no servidor, pipocou o software, e aqui a versão livre. Com uma frescurinha. Uma frescurinha. Muito bem, então essa imagem que ilustra a falta do a falta que o engenheiro de software faz no projeto, né?
certo? Aqui é para ilustrar exatamente isso. O que é a falta de um engenheiro de software faz no projeto. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Vou voltar aqui para cá. Alguma perguntinha, pessoal? Alguma dúvida? Bom, com isso, pessoal, a gente realmente finaliza o nosso conteúdo, certo? Essa parte final foi mais rápida, porque, que eu falei, né, ela não é de programação objeto, ela é do Java, né? Eu queria mostrar o array list e o arquivo, porque são coisas que eu realmente acho bem interessante, acho bem legal no Java isso aí. Qualquer linguagem, né? Qualquer linguagem, na verdade, mas são coisas que eu acho que é bom chamar a atenção e que a gente use, né? O arquivo e o array list, principalmente o array list, que dá uma facilidade grande para a gente que vai usar coleções de dados e tal, certo? Então é isso aí, pessoal. Nós já vimos todo o conteúdo, certo? Nas próximas aulas, que é sábado agora, daqui 15 dias, a gente vai. Eu quero ver os projetos de vocês. Na quarta-feira eu já vi um que já está bem adiantado, que é o de Ícaro, né? Está bem adiantado já está praticamente pronto. Falta, acho que das 22 coisas que eu pedi, acho que faltam umas 4 ou 5. A pessoa, quando é laureada, é assim. Foi laureado, foi, Ícaro? Foi. Cadê? Foi sim. Parabéns, parabéns. Parabéns, eu Valeu. também fui. É fantástico isso aí, é fantástico. Até hoje eu guardo meu certificadozinho aqui. Pega um certificado, viu? Eu peguei sim. O papelzinho é Pegou, até né? melhor do Pronto. que o do normal, mais resistente. Guarde ele aqui, que é bem legal isso aí, cara. Então, assim, eu quero ver os trabalhos de vocês, certo? O que vocês estão fazendo, ou pelo menos a ideia, dá uma explicadinha na ideia, quem não mostrou ainda. Na aula de quarta eu vi bastante algumas ideias, mas não vi todos, algumas equipes não me mandaram, não falaram as ideias. Quem não me mandou o e-mail ainda, né? Manda o e-mail com a relação dos nomes das equipes e os projetos, para que a gente não tenha projeto repetido, certo? Então, isso é importante que vocês mandem o e-mail. Deixa eu ver se alguém mandou aqui, né, durante a aula de hoje. Mas até a aula passada, 4 equipes só me mandaram essa informação, né? Com o nome da equipe e o tema, para quem já tem o tema. Certo? Deixa eu entrar aqui. Ícaro, termine e-mail, tô olhando rapidinho aqui. para poder você aplicar a monitoria aí, viu? É aqui, Guilherme. Lógico, não é? Ó, uma Wagner coisa. já se As candidatou também, né? Quanto mais monitor, melhor. Estamos sem tema. Podemos enviar só o nome? Sim. Quem está sem tema ainda, envie só o nome. Aí amanhã a gente define, a gente fecha os tempos, porque senão não vai dar tempo, não, certo? Vamos à aula de amanhã, de manhãzinha logo, né? Na primeira hora da aula, para a gente definir, para quem está sem tema, mandar resolver os temas. Mas mande o nome da equipe, porque assim, eu quero que todo mundo mande, para eu ver se ficou alguém aqui de fora, alguém que está sem equipe, que está com vergonha de falar, ou que não está frequentando as aulas e tal, e não mandou nada. Então, mesmo que você não esteja o tema ainda, manda o e-mail, certo? Com o nome dos componentes da equipe. Que aí amanhã a gente fecha as ideias aí, eu tenho algumas ideias aqui, certo? Para você implementar. Deixa eu abrir meu e-mail aqui, eu não sei se alguém mais mandou. Eu mandei Tá um antes da carregando. aula. Mas eu não olhei não. Hoje de tarde, de 4 horas para cá, não olhei não, porque eu estava tendo na reunião ali. Tem aqui o de Wagner, tem o de Rafael aqui, recebi também o de Rafaela, né? Ana Rafaela, Rafael Dias e o de Wagner, recebi também. Quem não mandou ainda, pessoal, mande para o meu e-mail, certo? Vou deixar aqui no chat o e-mail para quem... né? Deixa eu ver aqui. Tenório petrolina@bol.com.br. Tenório.petrolina. Ixi, saiu maiúsculo o P aí, mas é minúsculo. Ele botou maiúsculo aqui, corretor. Até aqui tem corretor. Pronto, minúsculo. Aí manda um e-mail para mim com o nome da equipe. Se possível, o tema, se não, amanhã
a gente define isso aí, certo? A gente faz isso logo na primeira hora, porque tem que definir isso aí logo, até porque precisamos começar o trabalho, né? Quem terminar antes, nosso trabalho é pro dia 29, é um sábado, certo? É um sábado. Sexta-feira desse sábado não tem aula, a gente já fez a aula, quarta-feira, a gente já antecipou essa aula, só no sábado mesmo, certo? Mas quem quer apresentar antes, apresenta, marca um dia qualquer aí, a gente apresenta logo, não precisa esperar chegar o dia, não, pelo amor de Deus. Apresenta, já fica livre disso aí, já não precisa mais fazer mais nada, né? Apresentou, tchau, acabou a história, certo? Então quem terminar primeiro, quem terminar logo, quiser apresentar, quiser ficar livre da disciplina, já apresenta, certo? E já manda. Para arquivo é só usar o Linux, comando GNU. Não. Linux não. Deixa eu ver, Cassiano tá falando zero. Não, zero não, cara. Zero não é assim não. É mais fácil que outras linguagens. Isso daí foi por causa que o senhor foi fazer o arquivo lá, aí falou, agora funcionou. Aí deu erro lá, falei zero. É verdade. Rapaz, é porque eu costumo, linguagem é costume. Fala assim, Java é mais fácil, Delphi é mais fácil, é costume, cara. Eu tenho muito costume de Delphi, né? Java eu uso muito pouco, mas é Delphi, é Delphi. A primeira opção é sempre Delphi. Eu mexi em arquivos aí, viu? Com certeza, não tenha dúvida. Que C é. Mas também assim, eu não tenho costume de ser também, né? Como eu falei, o negócio é Pascal, Delphi, e aí eu fico, às vezes, até aqui mesmo na aula, vou botar uma atribuição, boto 2 pontos igual, né? Que na verdade não é igual em Java. Mas é costume, é só questão de costume. Você praticar, pegar um costumezinho, aí aprende, aí fica de boa. Muita linguagem, buga a cabeça. Acaba ficando fácil a linguagem. Bom, pessoal, então é isso aí a aula de hoje, certo? Amanhã a gente vai tirar dúvida e tal. Não vou fazer mais chamada não, certo? Então vamos combinar que eu não vou fazer mais chamada não. Vocês já estão na pós-graduação, né? Não vou ficar amarrando ninguém não, pelo amor de Deus. Faça o trabalho, viu? Chegar lá no dia 29, professor, não deu para fazer o trabalho não, porque nem eu estava sem ideia. Olha, não, faça isso não, porque sem ideia não dá, né? É porque você não chegou junto aqui. Porque eu já disse, eu tenho ideias, eu vou ajudar você se tiver algum problema da programação. Ok, pessoal? Falam aí, tá ok? Ok. Ok. Às vezes eu fico com medo se vocês estão me ouvindo ou não. Fico com medo. Será que eles estão me ouvindo? Será que não estão me ouvindo? Muito bem. Certo? Então até amanhã. Quem quiser mostrar alguma coisa hoje, a gente tem um tempinho ainda de aula ainda, certo? Quem quiser alguma coisa, a gente pode usar esse tempinho aí. Então deixa para amanhã, a gente vai ter o dia todinho. Agora, eu só vou ficar na sala se tiver gente, viu? Eu vou abrir 8 horas, vou ficar até 9 horas aí, depois de sair, só se tiver gente. Ou se alguém, se não tiver ninguém, eu fechar a sala e alguém quiser mostrar, né? Pode chamar aqui no WhatsApp que eu abro a sala de novo e a gente mostra, entendeu? Tem esse negócio não. A hora de amanhã, a hora que você entrar aí, se quiser mostrar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, quiser abrir a sala, a gente vai estar à disposição. Mas 8 horas amanhã eu abro a sala para a gente começar os trabalhos. Eu quero começar definindo os temas de quem não tem tema ainda. Certo? Para gente resolver logo isso aí, que isso é importante. Isso aí não pode demorar, não. Ok, pessoal? Então vou parar aqui a gravação. Ok. Boa noite a todos. Certo? Ok, boa noite a todos. Boa noite. Ícaro, parabéns Boa pela noite. Ariana. Valeu. Boa.